sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu quero ler durante o mês de agosto. Quero aproveitar que eu tô na onda boa, que eu tô num ritmo aí de querer concluir séries também, então tem bastante coisa aqui. Eu vou começar falando sobre a leitura coletiva que a gente vai estar fazendo nesse mês. Inclusive, o tópico para essa leitura já está criado no nosso grupinho. Vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição para quem quiser participar. Participação é livre, é só você ter o livro e entrar no grupinho. E claro, gente, por favor, deixem aquele like para ajudar na divulgação, se inscrevam se vocês não forem inscritos, comentem aqui o que interessa a vocês, ou se vocês já tiverem lido algum dos livros que eu estiver citando, me contem aí o que vocês acharam, porque aí isso acaba me ajudando a dar um ânimo, né, para querer fazer essas leituras. E começando pela leitura coletiva, como eu ia dizendo, que vai ser do livro Além da Porta Sussurrante. Quem tá aqui no canal já sabe que eu adorei o outro livro desse autor, que foi A Casa do Macerulho. Então eu quero realmente conhecer outras histórias dele. E aqui a gente vai ter um cara que ele só se importava com o trabalho. Só que em determinado momento ele recebe a visita de uma ceifadora e aí ele começa a desconfiar que talvez ele tenha morrido. Só que como ele ainda não tá pronto para partir, ele acaba recebendo uma chance de 7 dias dele poder realmente aproveitar a vida antes de ir e tentar entender que a vida não é só trabalho. Eu gostei muito da escrita desse autor, ele tem um toque leve, suave, mas ainda consegue trabalhar temas importantes, então quero fazer essa leitura e espero poder fazer ela com vocês. As informações vão estar aqui embaixo no box de descrição. E aí, tem um livro que eu cheguei a começar e eu quero dar uma continuidade porque eu tô gostando dele. E no caso é A Vida Invisível de Ed La Rue. Acho que esse livro aqui todo mundo já conhece, ele já tá até meio batido, né? A história dessa menina que ela acaba fazendo um pacto em que ela acaba se tornando, de certa forma, jovem e imortal, só que ela não consegue deixar marcas no mundo, né? Você tá falando com ela que no momento, a partir do momento que a pessoa se vira, ela já esquece da existência da Ed. E eu estou na página, no momento, 255. Estou gostando. Eu sei que teve gente que super elogiou essa história e teve gente que não gostou, que achou chato e coisas do tipo. Mas até agora, ela tá sendo exatamente o tipo de coisa que eu tava esperando a partir dessa premissa, né? A gente vai acompanhando o motivo pelo qual essa garota fez esse pacto e como que foi a vida dela no decorrer dos anos, em épocas diferentes, tá? Então, sim, estou entretida, mas realmente, gente, ele é um livro numa vibe mais parada, mais tranquila. Mas assim, pela premissa dele, era exatamente o que eu tava esperando. Então tô muito intrigada, quero saber como é que vai ser o final. E ele também tem um ritmo tranquilo, né? Tá fluindo muito bem. A escrita da Vi Schwab não é novidade pra mim, porque é uma autora que eu adoro. E eu acho que super funciona comigo, né? Foi só porque realmente não deu tempo de terminar no mês passado. E assim, em junho, eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era conseguir começar e terminar uma série no mesmo mês. Quero repetir isso aqui porque é uma experiência gostosa. Agora que eu percebi que eu sinto falta de realmente entrar numa série e ficar nela do início ao fim, meio que seguido, ao invés de dar espaços muito longos de um livro pro outro. Então eu acabei pegando 2 duologias, eu acho que duologia é mais fácil de conseguir concluir, que no caso, a primeira é a do Divinos Rivais, né? No caso, eu já li Divinos Rivais, só que tem bastante tempo. Então eu quero reler esse livro e ler a continuação dele, que é o Promessas Cruéis. E aqui a gente tem deuses que estão em guerra, eles fazem o chamado para algumas pessoas, e essas pessoas acabam indo lutar por esses deuses. Só que isso é apenas o plano de fundo. A gente vai estar acompanhando aqui a irmã de um desses soldados, e a história vai ser focada no romance. No caso, essa garota trabalha no jornal e ela tem uma pessoa ali que é meio como se fosse o rival dela. Não que eles sejam inimigos ou que eles se odeiam, mas assim, os dois estão meio que competindo pela mesma vaga, né? Você não é amigo BFF da pessoa que quer a mesma vaga que você. É bem isso, tá? Só que também é uma espécie de máquina de escrever mágica. E essa menina começa a escrever cartas como se fosse pro irmão, uma espécie de desabafo, porque ela não tem como enviar essas cartas, porque ela não sabe onde o irmão dela tá. E essas cartas acabam indo parar na mão desse rival dela. E a gente vai acompanhar o como que os dois acabam se apaixonando. Eu simplesmente adorei, eu achei fofo. Eu não sou tão da vibe do romance assim, tá? Mas dentre os livros desse gênero, indicado para essa faixa etária, que é da galera que é um pouco mais jovem, eu achei que ele tá bem acima da média, tá? A escrita da autora é bem bonita. E eu sei que muita gente fala que o segundo livro é um pouco inferior ao primeiro, mas ainda assim eu tô curiosa e eu quero completar essa história e depois, sei lá, trazer um vídeo falando sobre a duologia pra vocês. Enfim, tô no embalo, tô empolgada pra concluir séries, tá?
E a outra, assim, é pra eu me redimir com a Bruna, gente, porque eu tô devendo essa leitura pra ela desde, sei lá, acho que fevereiro, tá? Que é o do Herdeiro Roubado. Eu, no caso, já cheguei a começar a ler esse livro, tá? Só que eu acabei parando por conta de, sei lá, 1000 coisas. Eu tava na página 75, por sinal, e eu tava curtindo. Essa é uma história que se passa depois do Povo do Ar. E a gente vai ter o... Eu nunca sei pronunciar o nome dele, gente. Mas é o irmão da Judy, que no Povo do Ar ele era um garotinho. Aqui ele já tá mais velho, né? Que é o Woki. Eu não sei como é que pronuncia esse nome desse menino. Depois eu invento o nome pra ele na minha cabeça. Enfim, quero ler o primeiro livro, que é o Herdeiro Roubado. E o segundo, que é a conclusão da duologia, que é o Trono do Prisioneiro. Não tem muitos detalhes, né? Eu preciso realmente concluir essas histórias até pra poder chegar pra vocês e falar se... Ah, dá pra ler antes, dá pra ler depois. Sabe, em termos de ordem, esse tipo de coisa assim. Mas isso aqui é pra eu me redimir com a Bruna. Eu sei que eu tô devendo essa leitura há muito tempo. E eu não sei o que aconteceu, gente. Porque eu adoro a Holly Black, eu adoro a escrita. Eu tava gostando da leitura. Acho que realmente era só o excesso de projetos e leituras coletivas acontecendo ao mesmo tempo. Mas desse mês não vai passar. Porque se passar desse mês eu deleto esse canal, gente. Tem que dar um jeito nesse mês, tá? E bem, essa é a minha TBA. Eu espero que dê certo. Porque assim, estou empolgada. Tá? Então, acho que junho, apesar de não ser o meu gênero de conforto, né? Mas serviu pra eu dar um gás, sabe? De querer concluir as coisas. Então, acho que vai dar super certo. Espero que eu goste de todas essas leituras. Eu tô vindo de uma leva boa de livros, então quero que continue assim. Agora me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se querem ler. Vamos bater um papo, tá bom, gente? O espaço dos comentários é pra isso. Eu respondo os comentários de todo mundo, aos pouquinhos, mas eu vou respondendo. Eu leio tudo, tá? E todas as informações necessárias vão estar aqui no box de descrição. Sempre dê uma olhada, né? Aqui tem link de compra, os links de grupo, link de redes sociais. Inclusive, estou tentando utilizar mais o TikTok, tá? Eu vou conseguir. Então me sigam por lá também. E eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!